nós precisamos aprender para fortalecer a nossa fé, visto que o tema é fé. Ela clamou ao homem de Deus. A viúva conta seu problema em busca de ajuda com quem poderia resolver. Você tem um problema? Com quem você está compartilhando ele? Qual a fonte segura de aconselhamento para você? A última mensagem que preguei aqui a respeito de Davi aconselhando Salomão. Ser forte, ser corajoso e mãos à obra. Ele está ouvindo de quem? Ele estava ouvindo de quem? De Davi. Quem era Davi? Um cara que tinha lastro, tinha experiência, tinha... o que ele falava tinha consistência, não era qualquer um. Quem são os nossos conselheiros? Aonde buscamos o aconselhamento? Quais são as pessoas que podem nos ajudar? Essa viúva clamou ao homem de Deus. Com quem você tem compartilhado as suas dores, as suas lutas, as suas provas, os seus desafios diários. E nem precisam ser lutas muito grandes, mas desafios diários. E às vezes simples. E você compartilha com alguém. Quem? Quem são os seus conselheiros? E como eu disse na quinta-feira de ministração, espero que seja pelo menos a Bíblia Sagrada. Ela clamou ao homem de Deus. E ele a ajudou. E ela foi dando os passos. Ela justificou o marido diante do homem de Deus. O seu marido deixou uma história de fidelidade e obediência a Deus. É uma outra reflexão que também podemos fazer. Hoje eu estou meio assim, meio lúgubre, meio funesto, meio fúnebre. O que vão falar no nosso velório a respeito de nós? Ali, na hora, era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão maravilhosa. Mas realmente, o que falariam de nós? O que falariam de nós quando nós partíssemos daqui? Esse marido partiu e essa mulher disse: o meu marido era um homem fiel a Deus. Meu marido não era um canalha, meu marido não era um beberrão, meu marido não era um homem destrambelhado, meu marido era um homem de Deus, era fiel. Então, mais uma reflexão. O que vão falar de nós, né, gente? O que vai acontecer depois ali do funeral, depois do velório, que as pessoas forem para as suas casas e dentro dos seus carros conversando, né? Agora sem o verniz social que é sempre posto nesse momento, né? Essa teoria do verniz social é real, irmão. A gente se comporta de acordo com o local. Ninguém se comporta num lugar como esses de maneira inadequada. Então ali todo mundo fica tranquilo. Mas quando entra no carrinho, senta cada um do seu lado e começa a tecer comentários sobre aquela pessoa, então agora são os comentários reais a respeito daquela pessoa, né? Enfim, o que vão dizer de nós quando nós não estivermos mais aqui? Teve um rei chamado Jeorão, e quando ele morreu, o texto diz que ele não deixou de si saudades, porque foi um péssimo. Ele matou seus próprios irmãos para subir, para ascender ao trono. Então, essa viúva justificou o seu marido. A palavra dela foi de justificação. O meu marido foi um homem fiel e o Senhor, profeta, sabe disso. E o Senhor pode fazer por mim. Qual foi o exercício de fé dessa viúva? Olha só, aí é o exercício real da fé. Saímos das conjecturas e entramos para as coisas reais. O exercício da fé da viúva foi assim, olha, uma botija de azeite para encher muitas vasilhas com aquele azeite. A matemática não fecha. E isso não faz sentido. Se fizesse, então, não seria milagre.
o homem pergunta para ela, o homem de Deus pergunta para ela, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Não adianta a gente ficar aqui, eu ouvindo o seu chororô, e eu me abraçar com você e chorar junto com você. Vamos resolver, o que você tem em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada, a não ser, esse não ter nada é uma força de expressão. Eu tenho lá alguma coisa assim, mas eu só tenho uma botija de azeite, uma vasilha com azeite. E o que é isso? Aí o homem diz assim, agora fica nas entrelinhas, né? Então eu quero que você pratique agora a fé, tá bom, viúva? Vai lá, chama teus filhos, pede vasilhas emprestadas lá na vizinhança, muitas vasilhas, não pede pouca não. Verso 2, Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. E entre na sua casa, feche a porta e você e seus filhos comece a colocar o azeite desse jarro que você tem nas vasilhas que você pegou emprestado. Ora, eu só tenho uma vasilha. Ele me mandou pegar muitas vasilhas emprestadas e o doido mandou que eu botasse esse azeite nas vasilhas. E eu penso que ela provavelmente foi para casa, pegou esse monte de vasilhas e quem sabe pensou assim, eu vou botar um pouquinho em cada uma, porque vai acontecer um milagre aqui, alguma coisa acontecer, ele é um homem de Deus, eu vou botar um pouquinho nessa, um pouquinho nessa, um pouquinho nessa, eu vou dividir esse azeite que está nessa botija em todas as vasilhas. Mas quando ela derramou na primeira, ela viu que o nível não desceu. E ela derramou mais um pouquinho, o nível não descia. Quando ela voltava com o jarro estava cheio ainda. Aí ela foi sentindo o quê? Firmeza, foi sentindo firmeza e foi despejando. Quando ela se deu conta, aquela primeira vasilha estava cheia. E quando ela virou o jarro de novo, o jarro continuava cheio. E ela foi para a próxima vasilha. E sucessivamente foi acontecendo com cada vasilha. Esse era o exercício da fé dela. Não importa se a matemática não fecha, se o Senhor mandar você fazer, faça. Não importa se a lei da física está sendo ali destruída, faça. O Senhor, se você tem certeza que foi o Senhor que mandou você fazer, então faça. Isto é fé. Ela foi para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, a sexta. Eu não sei quantas vasilhas ela pegou, eu sei que ela pegou muitas vasilhas. A ponto de o resultado final dessa azeitada toda naquelas vasilhas foi pagar a dívida que ela possuía e ainda viver do resto. Milagre é sempre assim, irmão. A matemática não fecha. A lei da física não é respeitada. A medicina não explica. Os médicos ficam doidos e não sabem o que aconteceu com o caroço que estava ali. E vinha uma cicatriz no lugar do caroço. O que aconteceu aqui? Alguém operou a senhora? Não, eu estava dormindo, acordei de manhã e vim para o exame. Mas não tem mais nada aqui, só tem uma cicatriz. O que é isso? Isso é milagre. Isso é milagre. Creia, eu quero te chamar, eu quero te trazer, eu quero te atrair para a prática da fé, para acreditar no sobrenatural, crer no incrível para ver o invisível, vivenciar o impossível, porque nós não vivemos do que vemos, vivemos do que cremos. A gente não crê porque vê, a gente vê porque crê, e mesmo se não vermos, continuamos crendo, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Isso se aplica a mim e a você. Você estava em Jerusalém no dia da crucificação? Eu